E hoje eu vou contar pra vocês aqui dois relatinhos projetivos. Até agora eu tô tentando decifrar se foi uma premonição, se foi uma simulação. Que doideira foi essa? Porque eu estava lúcida e vivendo aquilo ali no astral. Vou te contar essas duas experiências. Bom, primeira experiência que eu tive, eu acordei mais ou menos entre 5 e meia da manhã e fiz técnica da Safira. Nossa, essa técnica pra mim tá sendo fantástica. Faço a técnica da Safira, faço respiração e quando eu vejo, já saí. Eu me vi num lugar, tipo uma escola, entrando numa sala de aula. Era uma sala de aula, não era uma escola nesse momento, era só uma sala de aula, que eu já estava ali já na sala de aula, entrei, né, na sala e tinha uma pessoa ali, até conhecida. Eu não vou falar o nome dela porque eu não confirmei nada com ela, não sei nada ainda se foi realmente ela ou se foi associação, se foi algum mentor e que eu associei ser isso, né, ser essa pessoa e tudo mais. E essa pessoa estava lá sentada em uma das cadeiras e parecia, eu senti ali quando eu vi, né, o que ela estava fazendo. Ela parecia estar programando a aula, né, a aula que iria ser dada naquele lugar. E ela estava ali sentada programando. Eu, quietinha, tudo silêncio. Tinha uma pessoa, mais ou menos 2 cadeiras atrás dela, uma aluna também. E ela estava ali escrevendo, psicografando, alguma coisa assim. Eu vi que todo mundo, cada um estava quietinho no seu canto, estava consciente. E eu disse, vou ficar quieta, né? Fiquei quietinha, sentei do outro lado, eles estavam do lado esquerdo, sentei do outro lado, bem no cantinho, para não ficar fazendo barulho, nada, que eles estavam concentrados. E eu peguei uns papéis e comecei a ver uns papéis lá. E aí foi quando esse instrutor, professor, enfim, né, que foi ali falar, esse mentor, falou comigo algumas coisas, levantou, explicou algumas coisas para mim, pessoais, explicou alguns passos que isso eu posso contar para vocês. Olha, daqui você foi para cá, daqui você foi para cá. Ele estava explicando os lugares, falando dos lugares, né, as quais eu já passei. E ele estava falando que tudo fazia parte já do plano de que eu trouxe a rememoração de que ele estava falando do Rio de Janeiro, né? Porque eu nasci no Rio de Janeiro. Com 8 anos eu fui para Recife, fui criada em Recife, todo o processo aconteceu lá em Recife. E depois eu vim para o Reino Unido. Então ele falando desse processo, desse planejamento da minha vida e papapá, enfim. E aí nós conversamos algumas coisas, né? E depois eu falei com uma menina, terminamos a conversa, eu falei com a menina que estava lá concentrada e tal, falei com ela como se eu já conhecesse, conversei com ela e tal. E quando eu estava conversando com ela e nós finalizamos, mais e mais pessoas começaram a chegar, como se a aula fosse começar. Eu não lembro se eu fiquei lá e escutei ou se eu já voltei pro corpo, eu não lembro bem. Eu acredito que eu fiquei um pouco lá ainda. Era como se a gente estivesse esperando realmente a aula começar. E esse instrutor estava preparando a aula. Bom, esse foi o primeiro relatinho que eu tive. Dá para estudar no astral, Roberta? Dá. Você se disponibiliza, os mentores mesmo vê que você está interessado em alguma coisa, eles te levam, tá? Então, eu tô estudando uma coisa mais específica agora, ultimamente, então provavelmente por isso que eles me levaram a determinado lugar para esse curso, entende? Às vezes a gente pode dar curso, a gente pode receber, estudar, várias coisas a gente pode fazer no astral. É claro que os mentores dão uma forcinha ali, né? Tem uma programação pra gente. Então, depois, acordei e dormi de novo. E quando foi mais ou menos umas 6h40, 7 horas por aí, eu olhei o celular, o relógio, né? E eu disse, tá, daqui a pouco já tá na minha hora, né? Eu tenho o costume de acordar cedo ainda. Então eu disse, não, daqui a pouco eu acordo, eu levanto. Eu tô me acostumando agora a não acordar mais 5 horas da manhã. A fazer projeção 5 horas da manhã e acordar só 7, 7h30. Vamos lá para essas práticas aí, porque esse é o melhor horário para mim. Depois que você dorme, né, sonha tudo que tiver que sonhar, libera tudo ali, aí você depois faz as projeçõezinhas, tá bom? Mas pode acontecer também de projeções assim que você deita, porém pode ter mais probabilidade de associações, de orirismos, né? Então pode atrapalhar um pouco. E aí, na segunda projeção, eu estava num lugar inconsciente, como se fosse uma varanda
Não era bem um apartamento. Era como se fosse um pouquinho acima, como se fosse um andar, entende? E tinha ali várias cadeiras. Não tem aquelas cadeiras confortáveis que você senta na varanda numa piscina, alguma coisa assim? Eu não lembro se tinha piscina ali. Mas era como se fosse uma cobertura, mas não era um apartamento super grande. E tinha várias cadeiras ali e tal. E tinha alguém conhecido próximo a mim, né? E alguém ali falando, sugando provavelmente a minha energia. Eu estava tentando, né? Ali do meu lado, eu sentada em uma das cadeiras, essa pessoa sentada no outro lugar, várias cadeiras. De repente, eu comecei a olhar para o céu. Eu tenho mania de olhar para o céu, para as estrelas, conversar com os mentores, com os ETs, eu tenho essa mania. Aí, mesmo que às vezes você pode me ver viajando e eu tô lá, olhando, falando mentalmente e tal. E eu olhei para as estrelas, para o céu, e tinha um desenho assim, uma bola, com outro formato. E eu disse, que negócio estranho, como se fosse luminoso, sabe? Um formato no céu. Isso tá muito estranho. E será que são os ETs? Será que eu tô fora do corpo? E aí eu olhei pra minha mão esquerda. Quando eu olhei pra minha mão esquerda, eu disse, não, tá normal. Só que quando eu fixei o olhar, eu disse, vou contar um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, 6 dedos, tô fora do corpo. Caraca! Quis voar. Lembra que se você não prestar atenção, você pode passar despercebido e você achar que está no corpo, né? E continua às vezes inconsciente, achando que está por aqui, né? Quando eu vi que realmente eu estava fora do corpo, eu disse, beleza, 6 dedos, peguei logo o voo. Não, minto, antes de pegar voo, eu já percebi do meu lado. Aí eu disse, e quando eu fiz 6 dedos, eita, tô fora do corpo, ele saiu correndo, né? O espírito só viu uma sombra assim, buf, fugiu. E aí, de repente, quando eu fiquei tentando processar aquilo tudo e tal, e ele vinha, eu só via a visão periférica, assim, a sombrazinha vindo próxima, era um movimento bem rápido que ele fazia. Ele como se fosse vindo, voando, correndo, sei lá, correndo, mas bem rápido. Aí eu disse, ei, eu vi você, viu? Eu estou acordada, cai fora. Ele saiu, realmente não apareceu. E aí eu disse, bom, eu quero ver lá de perto o que é esse negócio aí. Será que os ETs? Comecei a ver uma luz assim, voando, né? E eu disse, acho que os ETs. Tentei voar nessa hora, não consegui por causa da densidade. Dimensão onde eu estava, provavelmente. E saí desse, sei lá, lugar, né? Desci, não lembro se foi umas escadas, alguma coisa assim. Desci, saí. Quando eu olhei assim pra fora e vi o céu, eu disse, tá, não era bem a nave, os extraterrestres, era um helicóptero como é que se chama, gente? Aqueles de socorro, né? Que vai socorrer alguém, procurando alguém, que fica buscando alguém, né? Quando tá perdida e tudo mais. E eu comecei a ver aquele helicóptero. E eu senti, veio um bloco de informação, eles estão procurando alguém. E aí eu olhei assim, nossa, eles estão procurando alguém. E isso, um monte de gente, comecei a ver, ali receber a informação de várias pessoas fazendo a busca por alguém. E eu não sabia quem era. E eu fiquei ali olhando, curiosa, parada, né, super lúcida. E eu disse, o que eles estão procurando? Na hora que eu fiz, o que eles estão procurando? Gente, eu apareci numa escola. Eu apareci numa escola. Desse lado tinha uma árvore. Nessa árvore tinha algumas inscrições, tipo um símbolo, VR alguma coisa, VW alguma coisa. Na hora eu li, eu disse, não, eu vou rememorar, eu vou lembrar. E aí eu disse, na hora, não lembro, né? Agora eu não lembro mais quais eram as letras ali na árvore. Como se tivesse sido escrito ou pregado um sinal ali na árvore. De repente, nessa hora, eu não sei se foi minha clarividência que abriu ou se foi a árvore mesmo que abriu, os mentores mostrando alguma coisa pra mim. Vê que viajada, mas eu tava lúcida. Olha só. Nessa hora, quando eu olhei assim pra árvore, eu senti, eu tava recebendo as informações ali, o que tava acontecendo, qual era a busca, né, que estavam fazendo. Quando eu olhei pra a árvore, eu disse, eu senti a informação, é esse garoto que eles estão procurando. Gente, começou a abrir assim a árvore. Tá tudo fechado, né? A árvore, assim. Aí ela começou a abrir assim, ó. Eu comecei a ver o rosto do menino. Comecei a ver o corpo do menino todo. Gente, ele branco assim, pálido, sabe? Com aquela cor morta.
E aí eu disse, eita, aí eu vi que era isso, ele, o garoto que eles estavam procurando. E aí eu senti a informação, é eles que estão procurando, avisa. Aí eu disse, mas como é que eu vou avisar? E eu fiquei, mas como é que eu vou avisar? E o pior é que eu tava lúcida, gente. Eu fiquei muito doida essa experiência. E eu disse, tá, vou avisar. Aí comecei a gravar as letras que eu tinha visto antes de abrir aquela parte. Eu disse, tá, vou avisar que o garoto tá aqui, o corpo dele tá aqui, né? E aí, logo depois que eu falei, tá, eu vou avisar e comecei a gravar ali os números e tal, onde é que exatamente ele estava, o corpo estava. Eu apareci, e, gente, é muito doido, mas é como se os mentores estivessem me mostrando várias cenas, né? E me deslocando. Foi muito doido. Nessa hora, eu já vi na minha frente uma sala de aula, né? Aí eu percebi que era uma escola, aparentemente uma escola. Eu me vi na frente de uma sala de aula, onde um garoto não me via, esses garotos tinham mais ou menos entre 7 a 10, 11 anos, sabe? E esse outro garoto, meio moreno, o que tava na árvore, meio morto, né? Ele era loirinho, os olhos clarinhos, mas todo assim, sabe? Parecia ter os olhos claros, eu não lembro direito. Mas ele tava como se estivesse morto ali, sabe? A cor dele e tudo mais, aquela cor, né? Sem vida e tudo mais. E quando eu olhei e vi essa sala de aula, os mentores estavam me... Sabe quando você recebe os blocos de informações ali? Quando eu olhei para a sala de aula, um garoto entrou, moreno, garoto. Eu não lembro se ele tinha um cabelo um pouquinho black power, eu não lembro, gente, eu não lembro dos detalhes, né? E aí ele entrou, ele tava com uma jaqueta meio verde, duas listras assim atrás. Eu vi ele entrando e colocando um revólver. Gente, eu sei que é meio doido, calma, calma. Ele colocando um revólver escondido, o garoto colocando um revólver escondido debaixo da jaqueta e tal, nas calças ali. E aí eu senti, eu tenho que avisar para as pessoas, para prevenir. E na hora veio um bloco de informações. Hoje é dia 12, isso vai acontecer dia 13. Olha que doido, gente, calma, fica comigo. E aí eu senti ali as informações. Hoje é dia 12. Se você falar, vai ser dia 13. E eles vão prevenir que isso aconteça. Eu disse, claro que eu vou falar, né? Eu disse, vou falar. Não, vou falar que tem um garoto com uma arma para evitar essas coisas, tudo que tá acontecendo, não sei o que, não sei o que. E nessa hora que eu fiz, eu vou falar não sei o que, eu comecei a procurar. Gente, pode ter sido onirismo, pode ter sido uma simulação, pode ter sido como vou dizer, previsão de alguma coisa para avisar alguém, mas deixa eu terminar de contar. Comecei a procurar os diretores, os professores para avisar, para eles sentirem que precisava investigar as crianças ali, o que estava acontecendo de errado, para evitar se estava armado, se não estava, para ter mais atenção. E foi isso que eu senti. E eu fui procurando ali os diretores, quem eram os diretores e tal, e nisso eu fui vendo algumas pessoas, vi algumas pessoas que trabalhavam e tal. Vi uma pessoa assim, um pouco doente, deitada na cama. Ela tava sem consciência, aparentemente sem consciência, deitada na cama, não, no sofá. Eu não lembro se era um sofá de aquela sala de espera ou se era um sofá de um... Não tem aqueles armários de colégio? Aqueles que você troca de roupa, tipo... que tem um lugar pra você sentar, botar os sapatos, trocar de roupa, essas coisas assim, vestuário. Vestiário. E aí... ela tava lá e eu disse, nossa, você tá bem? E eu parecia conhecer as pessoas, não sei. Eu conversei com ela, você tá bem? Eu não sabia que você tava doente. Aí ela, não. Ela parecia também tava, não só doente, mas sem consciência. E ela ali tremendo. Aí eu disse, nossa, se ela tiver com Covid e eu mesmo aqui no plano astral eu pegar. Olha a minha cabeça na hora. Aí eu disse, pô, me afastei um pouquinho dela. Eu disse, sei lá, né? Vai que eu pego isso aí também. Pra vocês terem ideia como a gente tá inconsciente, a gente tá com medo dessas coisas aí, né? E eu saí, continuei procurando ali os diretores e tudo mais pra avisar, pra prevenir. Gente, eu tava com toda a informação ali pra passar pra pessoa. Quando eu acordei, eu disse assim, tá, mas eu vou avisar a quem, que escola aconteceu, se vai acontecer. Não entendi nada. Como assim? Então, assim, eu fiquei, vou falar pra quem? Será que isso já aconteceu? Será que isso que eu vi
tem coisas muito doidas mesmo no astral. Será que isso que eu vi foi em outra realidade? Foi nessa outra dimensão que estava acontecendo? E eu tinha que avisar? Alguma coisa de clarividência que eu estava vendo ali? Poderia ter sido algo, né, que eu teria que avisar para alguém aqui para prevenir algum tipo de acidente? Quando eu senti, era pro dia 12, e na hora que eu acordei, eu disse, tá, vou avisar que escola? Não sei. Vou avisar quem? Não sei. Onde foi? Não sei. Então, assim, como é que eu, né? Aí eu fiquei, não lembrava os detalhes. E aí eu fiquei, tá, mas e aí? E foi do dia 12 que eu tava sendo avisada pro dia 13 que ia acontecer, e hoje é dia 19? Meu, não tô entendendo. Então eu pode ter a possibilidade de também ter sido uma simulação. Como eu iria reagir a determinada situação, a determinada informação quando eu acordasse, ou lá mesmo, né? Essa foi a experiência viajada que eu estava lúcida, inclusive, que eu recebia as informações, sentindo que eu estava recebendo as informações. Agora, se aconteceu, se vai acontecer, se foi algo do astral, se foi uma simulação, tô aqui até agora tentando entender. Pois é, gente, tem muita coisa doida no astral, mas queria aqui deixar esse relatinho para que vocês também soubessem que a gente pode ter premonição? Pode. Eu não sei se eu descobrisse, se fosse aqui realmente, se eu lembrasse da escola, se eu lembrasse as pessoas, eu iria falar mesmo. Porque olha a doideira que iam me chamar, né? Que iam falar que eu estava ali viajada na maionese. Não sei. Mas eu não sei se eu ainda bem ou porque eu não lembrei de tudo. Mas foi essa experiência. Eu queria compartilhar com vocês essa doideira. Que inclusive eu estava lúcida. Mas não consegui, vamos dizer assim, identificar o que é. Mas eu quero saber o que você achou. Quando a gente compartilha aqui, né? Porque até agora eu estou tentando entender se foi premonição, se isso foi uma simulação. Viajando ainda até agora. Dia 12 para dia 13, eu estou dia 19. Estamos, né? Menino louro, que escola, onde foi? Não sei. Ou se foi lá no astral, né? Enfim. Bom, será que também estava acessando coisas de outra vida, hein? Ah, não sei, estranho, né? Porque eu estava recebendo ali informação na hora. Enfim. Fica aí o relato, esse questionamento e é isso, coisas do astral. Beijo, gente.